Boa tarde, meus queridos amigos e amigas da Rádio Web Manaua, a voz da resistência. Programa Horizontes no ar, são 15 horas e 2 minutos, tarde e tempo nublado em Porto Alegre, 25 graus. Eu não sei se eu já disse 23 de março, eu acho que eu já disse, né? 23 de março de 2021. Boa tarde vida. Boa tarde, vida, para Beatriz Fagundes, nossa querida amiga da Rádio Manaua, né? A idealizadora desse projeto, a idealizadora deste programa que estou aqui, desse nome e desta música. Tá? É ela que idealizou, é ela que fez, parou um pouco e depois, o ano passado, disse para mim e para Marlene, e depois mais a Verinha, vão lá e façam, vocês podem. E aqui nós estamos para enviar e para dizer para ela e para todos vocês, né, que estamos com muita esperança. Tá? E que estamos juntos unindo as nossas forças e as nossas energias e enviando para ela, tanto para o corpo físico, seu corpo mental e seu corpo espiritual, se manter forte para reagir contra esta doença, para reagir contra o Covid no seu corpo. A reação é dela e nós estamos aqui fazendo uma corrente de orações. É uma corrente de orações permanente, mas diariamente às 18 horas, nós, os amigos que tanto a amamos, estamos fazendo preces, corrente de orações às 18 horas, diariamente. Todos os amigos da Rádio Manaua, a comunidade Manaua, a família Manaua. Sinta-se então faça e sinta essa energia quando chega até você. Lute, Beatriz Fagundes, lute, porque sua missão ainda é muito grande aqui, junto conosco. Sua missão não terminou. E sinta-se diariamente, né, energizada com as nossas preces. Hashtag Bea volta logo. Hashtag Bea volta já. É isso aí. É isso aí, é com muita emoção, né? É o meu segundo dia aqui, falando da Bea, fazendo o programa, estando com vocês. Não é fácil, já estou de imediato, de início, pedindo que vocês estejam conosco, presentes, tanto nas lives, quanto no WhatsApp. No WhatsApp você fala comigo através do 51, que é o código de área, 981258605. Ou então as pessoas, tá aí, ó, na telinha, fale comigo, mande seu recado para o programa de hoje, me ajude a fazer, hoje mais do que nunca, né? Estou precisando da ajuda de vocês. 981258605. Ou então, as pessoas que estão nas lives, tanto do YouTube quanto do Facebook, ali mesmo no próprio chat, você manda as mensagens. Financiamento coletivo. Temos que manter o financiamento coletivo firme, né? Mais do que nunca, firme, que é para o projeto da Beatriz Fagundes, para quando ela retornar ao seu programa bem pertinho da gente, o financiamento coletivo está em ordem, né? Com todas as contribuições e o apoio de vocês. Acesse o nosso site, manaua.com.br/doe, ou mande a sua mensagem para o 51993931747 e fale com Marilene Pullman. E ali você define o valor e como você vai apoiar e como você vai colaborar conosco. As pessoas que entrarem pelo site, ali mesmo você pode definir, porque tem várias opções e vários valores. Conto com a ajuda e com o apoio de vocês.
Hoje nós vamos conversar com o Dr. Leonardo Della Páscoa, que já esteve conosco falando sobre sonhos. Aí ele está chegando. Boa tarde. Boa tarde, Léa. Tudo bem? Tudo bem. Dr. Leonardo Della Páscoa é psicólogo, psicanalista, mediador de conflitos e pesquisador do universo dos sonhos. Hoje ele vai conversar conosco, um bate-papo, que o título, a gente deu um título, Perguntas e Respostas sobre o Significado de Sonhos, porque da última vez ficaram alguns sonhos e algumas perguntas que hoje eu vou fazer. Mas antes disso, doutor Leonardo, antes de entrar no tema, eu gostaria de conversar sobre a importância das orações. Pois não. Doentes, né, em hospitais, que já estão relatados perante, né, revistas, pesquisas e boletins, inclusive a gente ouve sempre os relatos, que já é bastante usado, né, em hospitais, equipes médicas utilizam essa prática de orações enviadas, né, por outras pessoas para os seus pacientes, e tem resultados muito satisfatórios e às vezes até de cura. Sim. E como no início, né, você deve ter ouvido, eu falei, né, que nós estamos fazendo uma corrente de orações em nome de Beatriz Fagundes, que está com Covid, né, na UTI do hospital, do Instituto de Cardiologia. Então, diariamente nós estamos fazendo essa corrente de orações, todos nós aqui da Rádio Manaua, para a recuperação dela. Então, eu lhe peço, né, fale um pouco para nós, né, para mim, para os ouvintes, para os internautas, né, um pouco sobre isso. O que você pode nos dizer, por favor? Isso é muito importante, sabe, Léa? Primeiro que vai todo o meu pensamento positivo, se isso faz alguma diferença para a recuperação da Beatriz, né, para sua rápida e completa recuperação. Agora, até alguns anos atrás, nós acreditávamos que para a saúde do indivíduo, a gente tinha que levar em conta 3 aspectos, que era o genético, né, o biológico, o psicológico, o individual, e o social dentro do indivíduo. Há alguns anos, esta ideia ela caiu por terra porque se entrou um 4º elemento aí para que a gente tenha que considerar um indivíduo que possa ter paz na vida, saúde, possa sentir propósito e possa se sentir pleno. E aí é que entra a questão da pergunta que tu me fazes, né? O elemento espiritual. Quando a gente desenvolve o elemento espiritual, a probabilidade, até estatística, da gente ser mais feliz aumenta consideravelmente. Por quê? Porque alguns estudos, principalmente da neuropsicologia e tal, registraram alterações significativas em áreas do cérebro quando o indivíduo reza, ora, prega, medita, ou seja, dedica na vida dele espaço para a espiritualidade. Porque isso não é muito difícil, não precisava pesquisa neurológica, neuropsicológica para comprovar isso, né, Léa? Porque se a gente for ver o fundamento de toda a religião, né, toda a crença espiritual, está calcada em paz, em valores humanos, em solidariedade, né, em compaixão, em misericórdia, em empatia e em valores, né, alguns até bastante rígidos, de conduta, de que é uma conduta propriamente de um homem, o que é uma conduta propriamente de uma mulher. Algumas vezes isso é até levado ao extremo. Mas no aspecto espiritual, que é o que tu me perguntou, isso é de fundamental importância, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que tem muita relação com sonhos também,
porque as pessoas andam sonhando muito com morte, né? Elas andam tendo muitos pesadelos. Eu vejo nas próprias redes sociais, no Facebook mesmo, eu vejo as pessoas comentando isso. E para te ter como um exemplo, né, desde janeiro, eu e a Débora Coelhos estamos investindo em produção de conteúdo sobre material dos sonhos, tu já vem acompanhando, né? E tu sabe que o vídeo que mais tem comentários, interações e reações é justamente o vídeo onde a gente fala de sonhos com pessoas falecidas, com pessoas que já morreram. Ali tem uma identificação, parece, do público com o material que a gente está falando, né? E as pessoas querem saber mais, elas querem... e muitas delas que se opõem ao que estão vendo, vêm com a justificativa ou elas vêm com a religiosa para questionar aquilo que a gente está colocando, né? Como se o que a gente estivesse colocando tivesse antagonismo, e a nossa ideia não é essa, tanto é que a gente responde carinhosamente que conforme que a gente tem outros vídeos também que falam do lado espiritual dos sonhos, e vamos produzir material sobre isso sim, porque isso é fundamental para a paz do indivíduo. Não tem como o indivíduo poder se encontrar o seu lugar no mundo se de alguma maneira o lado espiritual dele, ele acreditando ou não nos pressupostos da religião, mas de alguma maneira ele tem que desenvolver o lado espiritual dele. Se não é pelo meio das religiões, é mais no sentido de propósito e sentido da vida mesmo, né? E quando a gente coloca isso, a melhor maneira e a maneira mais eficaz que o ser humano tem de encontrar propósito e sentido na vida, acho que tu vai concordar comigo, Léa, é quando ele ajuda os outros humanos, né, a resolverem seus problemas, a resolverem seus desafios na vida. Terem empatia, né, e serem solidários, né, uns com os outros, né, na realidade é o prestar o amor, né, a amorosidade, né, é verdade. pensar no outro, sem desejar nada em troca, né, aí o lado espiritual está num eterno crescer, né, porque essa pessoa faz de amor, coração puro, né, aberto. Isso é o mais bonito, né? E muitas vezes tem pessoas que fazem isso sem estudo, sem leitura, sem conhecer, sem querer, né? A essência delas é essa, né? E a maioria desses caminhos envolve uma travessia através do sofrimento e da dor. Não tem como a gente... Eu gostaria de chegar aqui e dizer que tem atalhos, que tem maneiras, né, da gente poder alcançar a elevação mental, psicológica e espiritual sem atravessar a dor, mas eu não conheço esse caminho. Todas as pessoas importantes na vida que eu conheci, que eu estudei dentro da minha própria vida também, a gente realmente amadurece atravessando a dor, né? E infelizmente a gente está num período da contemporaneidade que muitas pessoas fazem de tudo para evitar a dor, atacam os próprios sentimentos e as próprias emoções e as jogam num vazio, numa ausência de significado enorme, né? É isso aí. Muito obrigada, doutor Leonardo. Já tenho aqui no Facebook uma pergunta da Adriana. Vamos lá. Leonardo, tem como induzir um sonho? Ah, tá aí, ó. O Gabriel viu que eu estava lendo. Leonardo, tem como induzir um sonho quando dormimos fazendo orações específicas? Tem como induzir sonhos, sim. Tem como induzir elementos nos sonhos. Inclusive, Adriana, tem uma corrente dos estudos do sonho, que não é exatamente a que eu me dedico, mas é bem interessante. Inclusive, ela está muito no cinema, muitos filmes se baseiam nesta corrente, que se chama os estudiosos dos sonhos lúcidos, que é exatamente o que a Adriana está colocando aí, que é a gente ter a capacidade de estar dentro dos sonhos e praticamente comandar os sonhos, né? E poder ir em cenários que a gente deseja, falar com quem a gente deseja, fazer o que a gente deseja. Mas isso exige bastante exercício, experiência, não é algo que em poucos meses se consegue, né?
tem algumas pessoas que buscam uma elevação astral, algo que até né, envolve crenças que tu acreditas ou não, né? Eu sou essencialmente ateu como crença, como psicanalista, né? Mas tenho o maior respeito por todas as religiões e as crenças espirituais, tanto é que tenho amigos padres em Roma, onde morei, trabalhei junto com um padre, lado a lado, ajudando os imigrantes brasileiros, né? E isso não interferiu em nada. Mas é isso, né? Então, os sonhos lúcidos, se tu olhar na Netflix, Adriana, se é a Adriana que eu estou pensando, ela gosta muito de cinema, né? Então, se é ela, tem um filme específico no Netflix, um filme sul-coreano, chamado Sonhos Lúcidos, onde o personagem utiliza dos sonhos para descobrir o criminoso de um assassinato e de um sequestro da filha do filho dele. Agora não me lembro exatamente se é menino ou menina. Vale a pena, né? Então, temos aí bastante material. Se procurar também. Agora, ela faz uma pergunta específica sobre as orações, né? Se a gente se induzir a sonhar com orações, vai produzir orações. Eu não sei se a tua indução vai levar exatamente a tu sonhar que está tendo orações. Mas a gente sugestionar a nossa mente para estados mentais e para certos tipos de conteúdo funciona sim. Tanto é que a primeira coisa que a gente pede, né, para alguém que sonhou, seguindo um método mais, eu não vou chamar de freudiano, a psicanálise não é só Freud, mas um método mais freudiano, que se ocupa com os restos diurnos, Léa, né? Qual é a primeira pergunta que o analista vai fazer para o sonhador? Porque antes de falar, ele vai perguntar. Essa é a primeira sacada. Ele não vai sair adivinhando como um mago que aí descobre os símbolos e diz as charadas. Não é essa o método. O método é primeiro perguntar para o sonhador o que no dia anterior ele acha que influenciou o sonho, né? O que ele viveu, o que ele sentiu ou experimentou, alguma experiência que ele teve que influenciou o sonho. Se a gente for fazer essa investigação, a gente acha. A gente vai achar no nosso dia anterior ao sonho um resto diurno que entrou e se introduziu no sonho. Por exemplo, eu tive um sonho quando eu estava assistindo o seriado Away, né, que é na Netflix, que é sobre uma... Não sei se tu assistiu, Léa, mas é um seriado de uma missão, a primeira missão para Marte. E é uma missão eu comecei... multiétnica, é o seriado mais multiétnico e da diversidade que eu já vi na minha vida. Eles realmente tomaram cuidado com isso. E a capitã da nave era a Hilary Swank. Estou contando isso por quê? Porque eu sonhei que eu era a Hilary Swank, num sonho. Né? Num sonho bastante melancólico, onde eu estava. Eu era a Hilary Swank. A gente já conversou sobre isso, sobre sonhar em ser mulher, né? Esse foi um sonho que eu sonhei, exatamente. Que eu era uma mulher, e eu estava nessa praia, com o templo nublado, de costas, né? E o cabelo da Hilary Swank com o vento, assim, e a única coisa que acontece é eu me virar e eu me enxergar como Hilary Swank com aquela cara existencial, introspectiva, melancólica, triste, assim. É um sonho que me impactou. É claro que eu estar assistindo o seriado influenciou esse sonho. Até pelas temáticas que a própria personagem passa dentro do próprio seriado. As crises que ela tem, afinal ela deixa... os filhos longe, né? Isso, e o marido com uma doença que bem na hora que ela tá para decolar, a doença aparece, ele fica em cadeiras de roda, fica em risco de vida. É tudo um dramão, assim, ao americano. Meu ver, doutor Leonardo, ao meu ver, ela tinha que ter desistido ali de ir para Marte e voltar para casa. Eu parei de ver o filme. Eu parei de ver o filme que a gente começou a me deixar nervosa. Te deixou irritada com a escolha dela, né? Ficou nervosa com a escolha dela, né? Eu entendo perfeitamente. Eu parei de ver o filme. Por isso que eu comecei o filme, mas talvez volte, mas eu não voltei ainda, não.
Mas, por favor, lhe E interrompi. para mim foi impactante, porque eu, quando sonho com mulheres, é a segunda vez assim que eu sonho com mulheres, que eu sou um personagem de um filme. A outra vez eu tinha sonhado que eu era aquele personagem que mudava de sexo à força no filme A Pele que Habito, do Pedro Almodóvar, a Vera Vicente. Eu não sei se tu viu este filme, A Pele que Habito. Né? Sim, sim. Eu também sonhei. Aquele sonho me deixou mais um pouco mais aflito Tenso. Ah, na questão, né, em relação a isso. Mas esse me deixou muito reflexivo. Muito reflexivo, tanto é que eu fiquei com ele muito tempo, porque são sonhos em que a imagem ela pode aparecer em outra, é uma imagem clássica, né, de cena melancólica, mas a sensação ficou comigo muito tempo, né? E às vezes o sonho ele nos pega por isso. O que me pegou nesse foi a sensação, a identificação com aquela dor que a personagem estava sentindo, que era eu no sonho. Né? E aquilo faz com que a gente não consiga esquecer. E as pessoas estão nos perguntando isso, né? Eu sonho com um homem que eu perdi, que é o amor da minha vida, que morreu há muitos anos e ele não volta mais. O que isso significa? As pessoas desabafam, né, quando sentem que há algum sentido naquilo que tu está falando. é verdade. É verdade. E a gente aprende muito, né? Se identifica muito com esses filmes. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem aqui, ó, a Silvia Moraes, através do WhatsApp. O que é sonhar que nos pés da cama um conhecido que morreu há muitos anos e tu falar, a senhora não pode estar aqui, está morta? Eu acho que o conhecido diz para ela, né? Eu vou ler de novo. O que é sonhar que nos pés da cama um conhecido que morreu há muitos anos? Ah, não, e tu falar, é ela que fala. A senhora não pode estar aqui, está morta. Reconhecida, mas não tão chegada assim para aparecer para mim. Ah, é uma conhecida, mas não tão chegada para aparecer assim para mim. Será que é um delírio de febre? A Silvia, eu acho que se ela falou em febre, eu posso dizer, né? A Silvia está se recuperando de Covid, está com febre em casa ainda. Né? Sim, pode E está com dor acontecer. de cabeça. Ela pode trazer esses sonhos assim? É que sonho e delírio não é a mesma coisa. Apesar de sonho e alucinações serem fenômenos mentais que passam por transformações semelhantes, né? Afinal, parece que a porta do inconsciente se abre e aí o que está lá dentro aparece em forma de delírios, alucinações e sonhos. Por isso que os sonhos são tão emblemáticos, né? No caso se ela está com febres muito alta e atinge um grau, digamos, 42, né, febre altíssima, pode chegar a estados delirantes, sim, né, de alteração de consciência e ver, ouvir e enxergar coisas. Neste caso, ela está falando de um sonho, né? A situação de morte está presente no sonho. O contexto que tu me colocou agora faz todo sentido para o significado. Esse contexto de morte está presente no sonho, né? Então, para ela poder também sonhar sobre a possibilidade da própria morte, quem morre é alguém que tem uma certa distância afetiva dela, não é ela. E aí ela consegue, no sonho, conversar com esta pessoa morta e dizer que ela não deveria estar aqui. Né? Talvez esse seja uma das perguntas que esta pessoa tenha sobre a sua vida. Se ela deve estar aqui ainda ou não, às vezes a gente tem esse tipo de pergunta na nossa vida. Né? Como eu não conheço muito a história, eu estou indagando e fazendo perguntas em cima do que você está me colocando, mas essas perguntas, elas fazem parte dos humanos, sim. Né? Será que não chegou a minha hora? Será que eu devo estar aqui? Sim. Será que eu não devo estar aqui? Ainda mais se passa por uma situação como a que tu me descreveu que ela passou, sim, onde um filme passa na nossa cabeça, né, em alguns momentos, sim, e tal. Com certeza ela está entendendo tudo que você está dizendo, doutor Leonardo, com certeza.
Tem umas perguntas ali, quando você estava falando que a gente sonha de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente vê, ou de tudo que aconteceu num dia antes. Uma pergunta Sim. que ficou da outra vez. A pergunta diz assim, ó, os sonhos seriam o lixo de nosso dia a dia? O lixo? Não, eu não diria isso. Não. Não diria. Apesar de a grande maioria dos sonhos não serem, digamos assim, uma maravilha, não são. Tem muitos pesadelos, São né? ruins, né? Exato, tem muitos pesadelos, tem muitos sonhos de angústia, e não dá para dizer que eles são lixo, porque justamente esses sonhos de angústia são sonhos que dentro da... Como eu falei no início, né, a gente amadurece atravessando a dor. E os sonhos mostram isso, porque eles nos mostram, muitos dos nossos sonhos nos mostram a dor, né, até de uma maneira que a gente pode encarar ela, porque se é muito perto da realidade, a gente acorda. Se essa senhora estivesse sonhando que ela estava na cabeceira da cama, talvez ela acordasse e não ficasse conversando com ela. Entende o que eu quero dizer, né, Léa? Então tem esse distanciamento, sim. Até escolher alguém que não claro. É próximo, para poder continuar dormindo, porque afinal ela está dormindo e a atividade mental não cessa quando a gente dorme. Então, e é por isso que acontecem os sonhos. É uma maneira que a nossa mente tem de elaborar aquilo que a gente viveu. Vou chamar assim, não é o lixo, é o aparelho digestivo. É o aparelho digestivo da mente, entendeu? Digerindo, elaborando aquilo que a gente viveu na vida durante o dia, que tem parte da nossa memória, no nosso passado, que a gente revive muitas vezes no nosso dia a dia, né? E ele nos mostra as nossas dores, e muitas vezes, dentro dessas dores, ele também está mostrando a solução, o caminho. Aquele sonho que eu te falei da Hilary Shank foi um sonho desse tipo. Assim como eu fiquei muito tempo com aquela sensação dentro de mim, entendendo o que é que, buscando entender o que é que estava realmente me incomodando, que precisava de uma mudança. Graças a esse sonho, eu me forcei a isso, porque ele não me deixava em paz, né? E um sonho que eu te falei assim, aparentemente banal, mas ele não me deixava em paz. Enquanto eu não cheguei ao cerne daquele sonho, para tomar, inclusive, uma decisão e uma ação concreta no meu dia a dia, na vida, nos meus projetos, né? Inclusive, ajudou muito a levar esse projeto consultório dos sonhos adiante. Esse sonho, ele ficou me martelando, Léa. Ele ficou pressionando a minha mente. Ó, eu estou aqui, não adianta te esquecer de mim, que eu não vou deixar. Eu não vou deixar, eu não vou embora. Ainda mais porque você tinha coisas ainda para resolver e outra, você trabalha com isso, né? Então você tinha que analisar e entender exatamente o que esse sonho, né? Tirar, fazer todas as provas, né? A real, a dos 9, né? E debulhar o sonho, né? E sabe que é interessante que essa pergunta do lixo, se o sonho é o lixo, né? Ela é recorrente, eu escuto bastante essa pergunta, tá? Olha só. Eu mudaria a abordagem. Eu diria que os sonhos, ele é o aparelho digestivo da nossa mente, tá? Da nossa vida. Da nossa vida mental. Sim. Vida psíquica, vou chamar melhor, né? Mental, é a vida psíquica. Sim. Sinal que precisa se questionar. Sinal que a pessoa precisa entender o que está fazendo, né? Por exemplo, esse sonho da morte, né? Da Silvia. Ela precisa analisar e dentro dela ela vai achar as conclusões, né? Vai tirar conclusões corretas em relação ao momento que ela passou, que ela está passando, que ela poderá passar. É isso? A pergunta é a chave. Ela tem uma pergunta existencial no sonho dela, né? É uma pergunta que pode ser alegórica, mas parece uma metáfora de fácil compreensão. Em alguns sonhos não são, mas com esse contexto parece de fácil compreensão, né? E agora, como é que fica? E agora? O que é da minha vida?
né? Eu vou ficar aqui, não vou ficar aqui. Isso é dolorido, né, Léa? Isso provoca muita angústia. É por isso que muitas pessoas não querem saber dos sonhos, porque eles não nos escondem as coisas. Eles nos mostram, né? É isso Eles aí. fazem a gente lidar com a dor. É isso aí. Mas eu acho, doutor Leonardo, que esse momento que a gente está vivendo, as pessoas não vão ter essa saída de fugir do sonho. Vão ter que entender, vão ter que se debruçar perante isso, porque o que nós estamos vivendo está sendo muito doloroso, muito cruel, muito forte, muito desesperador. Né? Então as pessoas vão começar a sonhar realmente, como você disse, né? Que já tem relatos, né, de pessoas sonhando. Eu continuo não sonhando. É mesmo? O que é uma pessoa que não lembra dos sonhos? Raramente. Só quando eu fazia terapia, daí eu lembrava. Os sonhos eram bem reveladores, né, para o momento que eu estava passando. Acho que é porque eu sou mais velha, né? Não sonho, não lembro mais dos meus sonhos. É uma pergunta que está aqui, ó. Por que sonhamos? E o que significa não lembrar dos sonhos? É uma pergunta que eu fiz, essa aqui fui eu que fiz. As pessoas não gostam de ouvir muito a resposta que eu tenho para dar para essa pergunta, tá, Léa? Vamos ver. Eu dou mesmo assim, tá? A gente, no ponto de vista inconsciente, não o consciente na cabeça, tá? Assim, eu não estou dizendo que intencionalmente a pessoa faz isso, mas do ponto de vista inconsciente, que é o que a gente não sabe que faz, e faz sem saber que faz, isso é o ponto de vista inconsciente, a gente não lembra dos sonhos porque a gente não quer lembrar dos sonhos. Essa é a questão. Por que a gente não quer lembrar dos sonhos? Porque os sonhos nos mostram desejos intoleráveis para a nossa mente. São desejos que a gente tem dificuldade de lidar. Tu mesmo estava falando, né, quando tu fez terapia, então a gente vai falar de sonhos de terapia, a gente não está no passeio de Alice, e mesmo o da Alice é cheio de conflitos. Cá entre nós, a menina do Lewis Carroll, né, tem uma senhora travessia para passar, não é fácil. Problemática ela, né? Exatamente, não é fácil que ela tem que superar. E a gente falando isso num processo terapêutico não é tranquilo, né? Tem pacientes que não toleram, tem pacientes que não querem e vão embora porque não querem mexer nessas coisas. Não querem entrar em contato com aqueles desejos que, por exemplo, de estar em conflito com o casamento e não quer saber que está em conflito com o casamento. E aí vem e sonha que está num outro casamento que não é no dele, ou que é o dele, mas a esposa não é a sua, é outra esposa, né? E tal, todas essas questões, e a pessoa não quer entrar em contato com isso, não quer saber, tem aversão àquilo que ela não tem controle, por exemplo. Pode ser um caso assim. Então, ela não vai lembrar dos sonhos, ela não vai querer lembrar dos sonhos, ela vai ter aversão a lembrar dos sonhos. E quando os sonhos chegam em pesadelo para esse tipo de pessoa, ela vem assustada, ela quer que a gente resolva o problema dela. Tem pessoas que vêm me procurar para ajudá-las a parar de sonhar. Né? Olha só. A parar de sonhar em qual sentido? A partir do momento que ela trabalha um certo tipo de sonho, por exemplo, um sonho de elaboração de luto, porque muitos sonhos que envolvem pessoas que faleceram é nesse sentido, para ajudar as pessoas a elaborar o luto. A partir do momento que isso já fica mais elaborado para ela fica tranquila, ela para de ser invadida enquanto está acordada por sonhos e pesadelos que ela teve quando estava dormindo, né? Então, a resposta mais direta para essa questão é isso. A gente não lembra porque não quer, porque quem quer lembrar dos sonhos, lembra. Tu lembra quando tu queria, tu lembrava, né, Léa? Quando tu queria, tu lembrava direito. É que agora eu estou aposentada. Antes eu lembrava porque eu estava trabalhando. Agora eu estou aposentada, uma vida assim, livre, leve e solta. Aí eu acho que eu não quero resolver. Já. Aí também 3 muda um pouco a netinhos chave, lindos. né? 3 netinhos lindos. Parabéns. Mas acho que é isso. Vamos lá, passar para outra pergunta. Ricardo Coelho, aqui pelo WhatsApp. Boa tarde. Sonho que estou voando. Tipo super-homem mesmo. E é um sonho recorrente.
Engraçado que eu não tenho medo de cair. Espetáculo, né? É uma coisa assim, esse é bem à la Fellini. Não sei se tu gosta do Esse é Federico bom. Fellini. Federico Sim, Fellini, tu esse é gosta do bom. Federico Fellini? Né? Tipo 8:30 que começa, ele voando, assim, apesar que era um sonho de angústia ali, ele tá dizendo que o sonho é bom. E esse tipo de sonho, né, é um sonho. Quem não quer sonhar de ser um super-herói, ou Léa? Quem não quer sonhar de ter superpoderes, de poder voar, de poder ir aonde quiser e fazer o que quiser com total liberdade, né? Esse é um verdadeiro sonho de realização de desejo, pelo jeito que tu está colocando aí. Talvez tenha algum aspecto na vida dele que ele esteja querendo voar, talvez ele esteja até dando os primeiros passos para voar, ou quiçá já esteja voando, né? E não perceba ainda. Isso remete muito a experiências infantis que a gente tem na nossa infância, as sensações corporais que a gente teve na nossa infância e ficaram na nossa memória. Tem uma brincadeira infantil que geralmente os homens, mas as mulheres também, mas é muito comum com pais fazerem com os filhos. Aí eles fazem tanto com menino como com menina, né? De pegar e jogar a criança para cima, né? É Jogar a criança verdade. para cima. Meu pai brincava muito com isso. E eu tinha um sonho recorrente nesta época, em que na época eu morava na casa da minha avó e eu e a minha irmã dormíamos em um beliche. Eu dormia na parte de cima do beliche, acho que às vezes eu dormia na parte de baixo, dependendo do período, mas eu me lembro mais de dormir na parte de cima. E ela dormia na parte de baixo. E eu sonhava, nessa época, né, que eu me agarrava, só me agarrar no beliche, eu já saía flutuando pelo quarto e tal. E tinha sonhos enormes com isso, mais ou menos como o Gabriel, eu acho que Ricardo. o Ricardo colocou agora. Desculpa por ter trocado teu nome, Ricardo. Né? Que é uma coisa boa, sensação boa, é uma sensação tão boa que até hoje eu lembro vivamente desse tipo de sonho, que é sonho sem conflito, que é sonho onde a gente tem superpoderes, que é sonho onde a gente realiza desejos que na realidade a gente não vai conseguir realizar. Mas ele também pode estar nos indicando, né, algo que a gente tenha que buscar. Se é um sonho que insiste, se é um sonho que recorrente, às vezes muda um pouco a história, mas o tipo de sonho é mesmo, ou ele tem que começar um caminho para começar a voar sozinho, ou já começou e está enfrentando conflitos nesse percurso. Todo sonho tem que se pensar um pouquinho. Não Alguns são bem maravilhoso. diretos, viu? Alguns não, alguns são. Aí não tem muita. Não adianta nem será que é, será que não é. É óbvio que é, mas a maioria há distorção. E sonhar em Technicolor. Colorido? Ah, Pois é. Não é tem pessoas assim. que sonham. É. E não é o mais comum. Tu te lembra muito das cores nos teus sonhos? Não, eu nunca sonhei. É que pessoas, a minha filha, por exemplo, disse que já Sim. sonhou colorido. Aí a cor vai ter alguma significação, provavelmente, Ah, né? tá. A Mas é cor, possível, né? Mas é mais raro. claro, é É mais mais raro. raro. A gente sonha mais. Eu não diria em preto e branco, eu diria em preto e branco, mas não é exatamente em preto e branco. A gente sonha mais sem prestar atenção nas cores. Nos relatos dos sonhos, as cores raramente aparecem. Os sonhos, eles são essencialmente visuais. E como eles têm muitas coisas, e alguns têm muitas esquisitices, pode ser que tenha sonhos em que exista algum tipo de cor e a gente não, na hora que a gente faz a elaboração secundária, o que é a elaboração secundária? Quando a gente vai contar para alguém, quando a gente vai escrever o sonho, a gente transforma ele, né? A gente não consegue contar para alguém exatamente o que a gente sonhou, nem escrever exatamente o que a gente sonhou. E essa segunda deformação, a primeira é o próprio sonho, que deforma as coisas que a gente viveu e vive. Essa segunda deformação, o velhinho, aquele do charuto, aquele famoso astro da Netflix, né, o velhinho Sigmund Freud, chamava de elaboração secundária, né, e a gente não registra ela, né. Mas é uma pergunta recorrente também, sonhar com cores. Agora, que cor sonhou? Sonhar com o vermelho é uma coisa, sonhar com preto é outra, sonhar com branco é outra. Um Sim, verde, né? Em que claro. contexto está a cor? E que sensações despertou
no sonhador? Foi Sim. aqueles sonhos psicodélicos, como se tivesse tomado um LSD e fica tudo distorcido? E é quase um videoclipe de uma música rock dos anos 60? Ou é algo de outro tipo de conteúdo, outro tipo de representação visual? Uhum. Tipo a Lucy. Lembra do filme Lucy? Claro, eu Que adoro aquele filme. filmaço. Eu adoro aquele filme. Eu já vi 2 vezes. Agora há pouco vi pela segunda vez. O interessante é que a gente gosta, não, eu não sei tu, mas eu não gosto tanto daquele bando de tiro e aquela violência toda. Mas o que eu gosto é da maneira como o Luc Besson consegue botar na tela a evolução mental de um personagem que expande daquela maneira a mente. Sim, né? sim. Se Isso tornou eu achei una, genial, né? exato. Se tornou o universo. Muito, muito bacana, claro, mas muita morte, né? Mas eu nem olhava para o sangue, né? Eu queria era vê-la, né? Sim. O que ela estava conseguindo fazer, né? Aquela expansão da mente foi maravilhoso, né? Ela se lembrava do cheiro do leite do peito da mãe quando ela era pequena e estava sendo amamentada, né? É muito legal. Perdeu Ela a falando. amnésia infantil, né? Perdeu a amnésia infantil, que é uma coisa que nos caracteriza como humanos, né? Acho que a gente não lembra da nossa primeira infância. Para a gente lembrar, a gente precisa de um trabalho pessoal forte, né? Com terapias e análises e tudo mais. Perfeito. Aqui, mais um WhatsApp. É um sonho erótico. Eu já ia passar para isso aí, sonhos eróticos. Vamos lá. Uma pessoa diz que sempre sonha comigo. Sonhos juntos e alguns eróticos. Mas nunca ele é sempre. Não, mas nunca é ele. Sempre é outro homem. Ele diz ficar irritado, acorda bravo, até comigo. Por que será? Não, ele está. Vou ter que fazer uma interpretação. Por que será não ele a estar, já que os dois se gostam tanto? Por que será? Já que os dois se gostam tanto. Eu acho que eu entendi. Parece que ele sonha que está com ela, tendo algum tipo de caso amoroso, só que não é ele, é outra pessoa. Né? Mas e não aí é a cara dele, é do outro. Acorda contaminado com esse sonho e briga, fica de mau humor com a mulher, porque isso passa do sonho e vem para fora e atrapalha a vida deles e tal. Pois é, aí essas coisas são. Eu tenho que cuidar das respostas para esse tipo de conteúdo, né? Eu posso, sabe que onde está a cabeça dessa pessoa? Eu gosto de acalmar os corações angustiados e chacoalhar a vida dos acomodados, mas também não gosto de chacoalhar demais, né? Mas assim, essa questão da traição está na mente dele, né? E faz parte da relação do casal. Tem alguma questão na relação de confiança do casal que está precisando ser trabalhada, né? Eu não sei se um dos dois ou os dois estão com desejo em relação a outras pessoas, e quando isso acontece, isso deixa eles em conflito, porque muitas vezes a gente sentir desejo por outras pessoas é algo que a gente sente, a gente não tem como controlar. Agora, a gente vai fazer algo com isso, não é que é outros 500. Diferente. Mas só não fazer algo não quer dizer que resolva o problema, porque às vezes a gente sonha, sente, lembra, sua, treme, enfim. Né? Tem uma série de coisas que podem acontecer em relação ao desejo. Na maior parte das vezes, quando isso acontece, demonstra que tem alguma crise no relacionamento. Então, a coisa que eu posso dizer sobre esse sonho, que parece que não é um só, é mais de um, são uma sequência de sonhos desse tipo, é que tem uma crise nessa relação que está precisando ser trabalhada. Qual crise é? Assim, a minha bola de cristal aqui, Léa, não consigo identificar exatamente. Sim, né? Mas que parece que tem uma crise, sim. Preciso marcar os dois uma consulta com você.
tá? Ou Até vou comigo, ou pedir com. Se ou se com identificar comigo, vão ser bem recebidos, né? Ou com a Débora também, que pode ser, ou com a Débora. que é mais, que Débora, pega mais no colo do que eu, que isso. sou mais direto. Assim. Procurem Consultório dos Sonhos ou então Leonardo Della Páscoa no Facebook. Esse nomezinho que está aí aparecendo no Facebook e no Tá Instagram, bom? Esse arroba aí já tá bom? Consultório dos Sonhos, já identifica no Facebook e no Ah, Instagram. ok. Ok, beleza, tá aí, ó. @Consultórios dos Sonhos. Entre lá, marque e vá Porque é lá uma coisa, mas eu não interpretar os estou seus dizendo que sonhos. agora eu vou falar um pouco, quero falar mais um pouquinho desse sonho, tá? Mas Ah, não quer? especificamente desta pessoa, né? Não especificamente Sim, dele. Quero sim, falar em geral com em sonhos geral. desse tipo, tá? Com sonhos desse tipo. Muitas vezes, né? E a gente tem uma mente projetiva. E muitas vezes o ciumento em geral, um certo tipo de camada, o ciúmes ele não tem tipos, ele tem camadas. Um certo tipo de camada do ciúme é projetivo. O que significa ser projetivo? Dito de um jeito bem simples, tá, Léa? Bem simples mesmo, simplificando. É mais ou menos assim. Eu tenho vontade de trair e fico desconfiado que ela vai trair. Bem, dito de maneira bem simples. Isso, Sim. só que isso acontece e acontece bastante, tá? E não é, às vezes a pessoa não trai, às vezes a pessoa está com conflito em relação a isso. Às vezes a pessoa trai e justamente porque ela trai tem esse tipo de sonho e esse tipo de conflito em relação à parceira, já porque na mente dela, mesmo que ela não pense isso racionalmente, mas a gente tem um inconsciente que trabalha e que faz perguntas do tipo assim: se eu faço, por que ela ou ele não vai poder fazer? Sim. Se eu estou conseguindo aqui, ó, fiz uma vez, fiz outra vez e tal, não fui Vai pego. acontecer O também com ela. que impede que ela ou ele, dependendo da situação, para não deixar tudo num gênero só, o que ela ou ele pode estar fazendo no tempo livre quando eu não sei o que está fazendo e aonde está? Né? Então, e isso pode sim entrar nos sonhos. Mas também pode estar indicando outra coisa. Indicando que essa vida sexual desse casal está precisando de um up, está De precisando um de entusiasmo, de outros um up, personagens. Sair do uma feijão com viagem. arroz dos 20 anos de papai e mamãe, né? Assistir E uns assistir filmes uns filmes, eróticos. ver uns vídeos da Kátia Damasceno, né, no YouTube, para dar uma animada aí na vida sexual. Né? Porque cá entre nós, Ai. muitos casais botam as pantufas sexualmente, né? Ficam transando sempre do mesmo jeito e depois ficam brabos que os outros, que Sim, o parceiro ou parceira olhe para o lado. Aí sim, não dá, sim. né? Meu filho e minha filha tem que fazer a sua parte, né? Tem É que verdade. seduzir, tem que Dá surpreender. trabalho, dá trabalho, dá Mas trabalho. também as recompensas são boas, né? Com certeza, Pô, com investe certeza. num lugar legal, leva num motel legal, leva para jantar, leva umas flores, toma um banho direito, compra um perfume, né? Fica todo, prepara o clima para entrar na relação amorosa, principalmente nesse clima pandêmico que a gente está, de Sim, sim. hiperconvivência. Tem que, Essa tem que, sugestão eu dou tem, muito. A gente tem que criar uma artificialidade para o amor acontecer exatamente. às vezes, Tem, né? tem. Comprar um vinho, fazer um estrogonofe, fazer um jantar romântico, né? Acender umas velas. Isso Comprar aí. uma lã. Olha só. Eu seria mais ousado, porque o sonho envolve sexo. Então eu vou falar de sexo, tá? Tu que tá me trazendo esse conteúdo, tá, Léa? Então vamos lá. Eu investiria não só nisso, investiria numa comida mais picante, numa lingerie, num Sim, acessório de sim. uma sex shop que pode trazer diversão para o casal. Tá Isso, bom. tá? Vamos continuar. Tá bombando o Facebook, então a gente vai mudar um pouquinho. Depois a gente volta para o sonho Isso aí, erótico. não quero te deixar vermelha, tá, Léa? Por favor. Não, imagina, de jeito nenhum.
Aqui estão dizendo, Adriana Petter diz assim, Leonardo Della Páscoa vai fundo nas respostas. Isso aí. Maria Cristina, boa tarde, Rádio Manaua. Dizem que quando sonhamos com alguém é porque essa pessoa lembra de nós, é verdade? E outra diz Olha, assim, ó, depende vou do que ler tu dois, tá? acredita. Depende do Tá, que vou tu ler dois, acredita. vou ler mais um. Tá. Lúcia, boa tarde. Sonhar que está perdendo o dente do lado, mas ele não cai. Só fica ali, molinho. História do dente É um e a clássico. história e a história que alguém dizem que quando sonhamos com alguém é porque essa pessoa lembra de nós. Vou É começar por verdade? esse primeiro, tá? Bom, se a pessoa está morta, eu diria que não. Tá? Se a pessoa não está mais entre nós, eu diria que não. Assim, categoricamente. A não ser que você acredite em, por exemplo, em vida pós-morte, espiritismo e outras coisas, aí Não, mas toda a uma corrente pessoa não está acredita nisso. morta. Então tá. Então, eu acredito, a minha resposta vai mais nesse sentido. Eu pensaria em que personagem interno meu se identifica com esta pessoa que eu estou sonhando. Que personagem interno? É aquele personagem mais raivoso, aquele mais invejoso, aquele mais furioso, aquele mais desesperado, o com medo, o conciliador? Porque quando a gente sonha com outras pessoas, tem muito mais a ver com a gente do que com a outra pessoa. Pode ter a ver com a outra pessoa, principalmente se eu vou lá e conto o sonho para aquela pessoa. Aí a probabilidade de ter a ver com ela e questões que eu tenha a resolver com ela fica maior, né? Tu chegou a me contar umas vezes que vocês contavam, tu e a tua filha contavam o sonho uma para outra e tal, Sim, aí sim. tinha relação direta uma com a outra, é impossível não ter, né? Então contando até para isso, para conversar sobre coisas importantes de um jeito mais alegórico, metafórico, que é os sonhos. Pode até ser um jeito lúdico das pessoas conseguirem conversar sobre coisas profundas e comunicarem entre si, né? Algumas pessoas dão recado contando sonho, sonhos que tem para outras pessoas, tipo o gato subiu no telhado, coisas desse tipo assim, Sim, sim. né? E tal. Então tem esse aspecto, né? Existe algumas correntes que podem pensar nisso, mas eu tendo cada vez mais a olhar o intrapsíquico, assim, que dentro de nós, como eu sei que a gente tem personagens, e não são poucos, nós não somos um eu, nós somos vários eus. Então, quando a gente sonha com outros, é muito provável que esse outro é uma parte minha, que eu estou projetando no sonho no outro. Sim. É como aquele sonho da moça na cabeceira da cama. Né? A personagem que estava falecida era uma personagem dentro da sonhadora, mesmo que ela esteja ainda viva e tenha todas as questões, né? Porque essas possibilidades elas estão dentro de nós. A gente tem dentro de nós personagens vivos e personagens mortos, personagens que nos assustam e personagens que nos alegram, aqueles que nos acalentam e aqueles que nos aterrorizam. E dentro dos sonhos, esses personagens tomam vida, né? Eles são como aquele livro do Pirandello, 6 personagens em busca de um autor. Quando começa uma peça de teatro e o autor da peça não chegou ainda. E eles estão lá, os personagens, e não sabem o que fazer. Essa peça do Pirandello é uma excelente alegoria do que é a nossa Legal. mente. Né? Legal. Legal isso aí, gostei. Do dente. Do dente, O sim. dente que não cai. O dente, do ponto de vista mais conceitual, assim, esse tipo de sonho tem a ver com a castração, tá? E com, às vezes, a dificuldade. Eu não sei se a pessoa como é que ela lidou com o dente que não cai, se está sentindo dor, se não está sentindo dor, depende muito disso, tá? Mas esse tipo de sonho, o que é a castração? Castração não é um palavrão, não é a castração literal.
é a castração simbólica que todo ser humano tem que ser para ser evoluído, para ser mais neurótico, para conseguir diferenciar o que é realidade do que é fantasia, o que é inconsciente do que é consciente. A castração faz com que a gente aceite a finitude, faz com que a gente não fique onipotente, não fique megalomaníaco, que a gente aceite os limites, que a gente busque soluções para resolver os problemas e não soluções messiânicas. Tudo isso significa castração. Dito isso, a pessoa com dor de dente, o dente que não quer cair, está com um momento em que alguma coisa na vida dela está ou para ser perdida ou para ser mudada, e ela está tendo os seus desafios em lidar com isso, viu? Me parece que o sonho indica este tipo de conteúdo. Exatamente o que a pessoa teria que dar mais indícios para nós, né? Porque Sim. Eu não vou botar um chapéu de mago agora e um charuto, né? @consultório dos sonhos. Ligue lá, ligue lá. Olha só, encontrei aqui a Josana, querida, tá na Alemanha. Olha só que maravilha. Tá assistindo o programa Horizontes com o Dr. Leonardo Della Páscoa. Então ela pergunta assim, ó: boa tarde, Léa e Dr. Leonardo. O que você teria a dizer sobre sonhos com abismo? Ou seja, quase queda de prédios altos, frio na barriga e medo de cair. Ela não cai, ela só tem medo de cair, né? Esse sonho, ele tá... Tessia, ela tá nos ouvindo, vou pedir que ela me responda aqui. Ela só diz Mas assim, pelo que eu entendi, eu tô lendo e medo aqui, de cair. Sim. O medo de cair. Eu chamaria, o que me chama a atenção nesse sonho não é tanto o abismo, mas é o medo. Né? É o medo o frio do na abismo. Barriga. Exato. Que é essencialmente essa coisa do medo e ansiedade junto, misturado, né? Bom, nós estamos num momento bem propício para esse tipo de sonho, né? Quase todas as famílias têm situações em que está nos deixando com medo. A gente tem medo de ir no supermercado, a gente tem medo de ficar sem máscara na rua, a gente tem medo de que nossos filhos saiam, encontrem os amigos. Doutor Leonardo, ela está me dizendo aqui, isso mesmo, eu não caio. Ela não cai, ela só fica com medo. Eu li aqui isso também. Mesmo. Perfeito. Tá bom, tá eu bom. Tô enxergando aqui também a mensagem. E foi o que eu pensei. Então, essa questão do medo, ela é muito sentida. A gente está num momento em que quantas pessoas próximas a gente está perdendo. Eu acho que em nenhum momento da nossa vida a gente abriu rede social e viu tantas pessoas morrendo, tantas pessoas entubadas, tantas pessoas mal. E está chegando perto da gente, se já não chegou, se já não é um familiar nosso. Quantos pacientes eu atendo que têm familiares que já pegaram Covid? Quantas pessoas já faleceram, né? Então, nós estamos em 2 anos, o ano passado e esse, onde o medo ele tomou conta da sociedade, né? A gente já vinha numa realidade contemporânea, política e social, onde o medo vem sendo fomentado há algum tempo. E agora, com a pandemia, isso explodiu completamente. Então, sonhar que tem medo de abismo, eu não sei se ela está num projeto novo, talvez sim, né? E alguns projetos nos deixam com muito medo. Eu não sei se a vida de alguém está em risco, ou se a dela mesma, ela sente que está em risco em alguns momentos, né? Mas não precisa ser a vida em si. Podem ser projetos que a gente tem, podem ter sonhos que a gente tem, desejos que a gente tem, né? Que a gente tem medo de cair num abismo, porque o abismo ele não tem volta, né? Tem certas caídas que a gente demora até para tomar certas decisões, porque se elas não funcionam, não tem muita volta, né? Sim. Tá bom. Obrigada, Leonardo. A Adriana aqui no Face. Um sonho poderia ser um gatilho para algum trauma enterrado? Que vem à tona eventualmente? Acho que sim, né? Isso aí faz pessoas irem para psicanálise, para procurar um analista.
inclusive, né? Exatamente. @consultório dos sonhos. Hoje tu tá sendo a minha merchan. Merchandise. Tá sendo a minha merchan. Isso Mas isso é aqui verdade, sim, é mesmo. perguntas e respostas, um programa de 1h30, Horizontes com o Dr. Leonardo Della Paz, psicólogo e psicanalista. Não se resolve a vida assim em 1h30, né, doutor? Mas A pelas Josana aqui está respostas do pessoal, agradecendo. algumas respostas a gente está acertando, pelo que eu estou vendo das respostas do pessoal. Eu vou passar para aí. o WhatsApp, quer ver? Uhum. A Silvana, só um comentário, a Silvana Fraga. Boa tarde, amo sonhar que estou voando, pena que é tão raro. A Josana agradece. Esses sonhos voltando à questão infantil, esses sonhos, ele tem um elemento infantil sempre. Esse tipo de sonho de sonhar, ele vai levar, porque são sensações que a gente tem na nossa infância, né? Na nossa infância, essa coisa de voar, de estar naquela quase alucinação de estar voando, né? Que aparece em alguns sonhos, é tão bom. E como seria bom se a nossa mente abrisse mais espaço para sonhos desse tipo. E eu vou te dizer mais, Léa, quanto mais a gente nunca vai deixar de ter sonhos angustiosos e pesadelos. Nenhum ser humano deixa de ter sonhos assim. Mas quanto mais a gente vai se autoconhecendo, trabalhando a si mesmo, a gente pode até se permitir ao luxo de fazer que nem tu, que não lembra mais dos sonhos. E eles também não te incomodam mais. Não te incomodam mais. Não me incomodam mais. Isso aí. Olha só, Lisiane Silva, que bonito o sonho dela, que ela fica sossegada, né? Ela fica tranquila. Olha só. Não ela, a pessoa. Sonhava com muita frequência com pessoas falecidas há bastante tempo, mostrando-me rosto de familiares vivos. E nos próximos dias, essas pessoas vinham ao meu emprego, olha só, e contavam sobre suas vidas, algumas vezes falando, era a premonição que ela tinha, e algumas vezes falando de lembranças que remetiam ao falecido. Sentia que a pessoa do sonho sossegava. Olha só que interessante. Ela sonhava com as pessoas falecidas. Tá. E essas pessoas mostravam o rosto dos seus próprios familiares vivos. Olha que bacana. E com o passar do tempo, essas pessoas iam aonde ela estava e contavam suas vidas. Algumas vezes falando de lembranças que remetiam ao falecido. Sentia que a pessoa do sonho sossegava. Interessante, não? Não achastes? Achei bem interessante. Eu estava prestando atenção no sonho aqui, dando uma pensada interessante. Se a gente for pegar do ponto de vista... Tu falaste de sonho premonitório. Onde é que tu viu premonição? Não, premonição... Peraí, vamos ver. Premonição é aquilo que ela vê o que vai acontecer. Não. Ela recebe um aviso no sonho, né? Mas não deixa de ser. As pessoas vêm ao encontro dela. Ela vê no sonho os familiares do falecido. Entendi. E daí essas pessoas procuram ela, porque estão vivos, né? Procura ela também. E estão precisando de auxílio, que querem conversar. Não é premonição isso, mas ela serve mais ou menos no sonho, uma espécie como uma mediadora dessas questões familiares, né? Exatamente. Eu não sei se a pessoa tem essa função na família, ou quer ter, ou talvez seja um caminho que ela possa ter. Não sei se exatamente na família que ela está sonhando no sonho, ou que ela constituiu agora, ou está para constituir, né? Mas que talvez o sonho possa estar indicando que ela talvez seja a pessoa mais indicada para costurar algum conflito que a família possa estar passando neste momento, que ela possa, apesar da dor e da intensidade que está sentindo, talvez seja ela, né, a pessoa que tem mais couro duro para lidar com a situação,
para ouvir algumas coisas e poder falar outras no tom certo que ajude a própria família a resolver a questão que ela está passando, né? Achei bem legal. A gente pode dizer que isso é um sonho espiritual, porque o espírito, né? Não sei se você acredita, né? Mas vamos supor, o espírito desencarnado vem no sonho dela, mostra o familiar, né? Sim. E este familiar aparece para ela, porque também o espírito apareceu lá, vai conversar com a fulana. Mas se a gente for por essa linha, e essa linha existe de interpretação, não é a que eu estou trazendo, mas essa linha de interpretação existe, tá? Se a gente for por essa linha de interpretação, aí a gente vai encarar um pouco diferente o sonho. Se a gente for para a linha espiritual, espírita mesmo, né? Sim. Em questão de crenças nas almas e tudo mais, dentro do sonho, aí a alma do falecido entra para comunicar algo ao sonhador. Aí é como tu está dizendo. Aí existe um fenômeno sobrenatural, né, e espiritual, onde o sonho vira uma espécie de canal com os mortos. Uhum. Tá? Se a sonhadora quiser interpretar desta maneira, também pode ser. Se faz mais sentido para ela isso do que eu estou colocando, né? Para mim eu levaria esse sonho para dois lados. Esse que eu falei, talvez o sonho esteja indicando que ela é uma pessoa mais indicada para resolver as questões da família. Só um pouquinho, Léa. Uhum. De qualquer maneira, eu vejo, a Lisiane deve estar nos ouvindo, de qualquer maneira, eu vejo um bom sonho. É assim. E a outra possibilidade, desculpa que eu tive que responder aqui. Não, sem e problema. Outra possibilidade é que, de alguma maneira, esses personagens, ela teria que fazer uma relação mais com esses personagens que ela sonhou e o quanto eles estão dentro dela, e o quanto eles estão comunicando algo dela, dentro dela, com ela mesma. Sim. Uma interpretação, e isso que eu acho mais interessante nos sonhos, uma dessas interpretações, a gente falou em 3 aqui, né? Se tu reparou, a gente falou em 3. Uma delas não exclui a outra. Existe um processo nos sonhos chamado de condensação. Então, um mesmo símbolo ele pode ter vários significados. Nem todas, isso não quer dizer que as 3 interpretações estão corretas. Sim. Mas uma não exclui a outra necessariamente, porque no inconsciente não tem contraditório. O positivo e o negativo não são antagônicos. O lulista e o bolsonarista não são antagônicos no inconsciente. Eles estão juntos, um do lado do outro. Não há contradição no inconsciente. Há contradição quando a gente bota as regras sociais, os desejos dos outros, a nossa mente consciente, a nossa censura em relação ao que a gente deseja, o que a gente quer, porque nem sempre a gente aceita o que a gente quer, né? Sim. E aí que os problemas começam a aparecer. Tá bom. Muito obrigada. Ricardo Coelho volta aqui e diz: na década de 60, 70, se usava o ácido lisérgico, mundialmente conhecido como LSD, que fazia a pessoa sonhar acordado e querer sempre estar num estado alterado de consciência e sonhar. E o que o Dr. Leonardo pode falar sobre? Sobre o LSD? Sobre esse estado Alterado de consciência. Tem outras drogas hoje em dia, né? O Fantástico até fez há pouco tempo uma matéria sobre isso, sobre tanto o LSD como o MDMA, o êxtase, exato, né? Usados de maneira curativa, como processo de tratamento terapêutico para casos de depressão e tudo mais. A relação que isso pode ter com os sonhos é a parte da alucinatória mesmo, né? Ao ver coisas, ao entrar em contato, porque essas drogas, elas, digamos assim, elas
não é que elas eliminam, mas elas diminuem muito o nosso filtro entre o que é real e o que é imaginário, o que é do mundo das fantasias, do que é do mundo da realidade. E aí as coisas vêm, elas podem vir em formas de ver cores, como é o clássico, que é o que ele estava mais falando, pelo que ele estava falando da psicodelia, né, as cores e tudo mais, como ver animais que não estão ali, ou ter visões mesmo de sentir coisas, experimentar sensações, né? Aquela sensação de alegria que é o que ele fala, que a princípio algumas dessas drogas gerariam, são todas questões bem semelhantes a alguns estados oníricos, sim. Mas essas mesmas drogas também podem levar as pessoas para pesadelos, né? As chamadas bad trips, onde a coisa fica ruim, né? E são drogas que têm um tempo dentro do organismo longo, elas demoram algumas horas para passar o efeito. E quando a pessoa entra em alguma... Não volta mais. Até pode voltar, mas sofre bastante antes de terminar o efeito da droga. Eventualmente, algumas pessoas que têm já predisposição para quadros mais psicóticos essas drogas elas podem acelerar o quadro, sim, e provocar crises. Okay. Assim como a maconha também pode causar isso, né? Não é algo que o LSD exclusivamente pode ocasionar. A maconha sendo fumada há 40, 50 anos, né? Não, às vezes, como a maconha de hoje, ela é muito mais potente que a maconha dos anos 60, às vezes um adolescente lá naquela sua faixa a maioria os estudos indicam que as crises psicóticas em geral, elas acontecem na virada da adolescência para a vida adulta, lá em torno dos 21 anos, mais ou menos, em geral. Né? E pode acontecer de um adolescente que tem alguma predisposição já hereditária, genética, para desenvolver quadros assim, porque isso deve ser levado em consideração, que quando usa a droga, e pode ser a maconha, e às vezes usa uma maconha turbinada, ela pode acelerar esse processo e desencadear algum processo que estava ali, vamos chamar assim, já um pouco mais incubado. Tá bom. 16h14, eu sei que o doutor tem que sair 16h30 em ponto. Eu vou ler e agradecer aqui rapidamente as pessoas que estão no Face. Muito obrigada pela audiência. E o nosso programa hoje, doutor, está internacional. A Josana, da Alemanha. Olha que beleza. E agora a Jane Rubinho, uma amiga minha de longa data, adorando o programa, assistindo aqui de Honduras. Que beleza, hein? A Sônia Bianchini, outra querida amiga, dizendo que o assunto está excelente. E a Adriana volta aqui e diz assim, ó, sou muito distraída e já sonhei por 3 vezes com minha morte, sempre da mesma forma. O baque e o apago. Tu está acompanhando aí, né? Pode ser premonitório para eu ser mais ligada? Pode ser um aviso? Não é uma sensação ruim, pois apago e acordo logo em seguida. Tá. Conta outra que não é uma sensação ruim, tá, Adriana? Essa eu não caio, tá? Ainda mais esse não escrito em Eu ia acordar e dizer, ainda bem que é um sonho. Hein, doutor? Eu ia acordar e dizer, ainda bem que é um sonho, estou viva. Exatamente, né? Eu não conheço ninguém que acorda depois de um sonho, ninguém que continua dormindo depois de um sonho desse, né? Então, esse não em caixa alta aqui que ela escreveu me faz lembrar um texto do Freud, bem pequenininho, um texto de 1925 chamado A Negativa. Basicamente, ele diz assim, que o não no nosso inconsciente não existe. Né? Quando a gente diz não a alguma coisa, provavelmente parte de nós tem o sim. Quando ela diz assim tão enfaticamente que não é uma sensação ruim, me faz pensar que é uma sensação bem ruim, sim. E ela já dá até uma resposta para isso, né? Eu também já tive sonhos assim, e são sonhos que nos alertam. Toma cuidado que a coisa está ficando perigosa.
alguma coisa tu tem que mudar, tu tá te colocando em risco, às vezes em risco físico mesmo, né? Premonitório eu não diria, mas ele pode ser de uma antecipatório. Por exemplo, quando a gente está numa onda mais alta, não estou dizendo que é o caso dela, mas vamos dizer que a gente esteja numa onda mais autodestrutiva, mais masoquista mesmo com a gente, como às vezes em alguns períodos da vida e algumas pessoas têm esse tipo de funcionamento. E a gente está... e o nosso inconsciente percebe isso, e a gente sonha com isso. O que pode acontecer depois? A gente pode, por exemplo, ter um acidente de carro. Eu já tive acidente de carro depois de sonhos assim. Já tive sonhos com acidente de carro que me mostravam. Não era uma premonição que eu ia ter um acidente de carro, mas era algo assim, ó, te cuida porque tu estás com a mente de um certo modo que tu pode te colocar em risco e pode te machucar. São avisos, sim. Não premonitórios, mas de antecipação. E se tu olhar, já teve 3, e se depois dos 3 sonhos aconteceu alguma coisa, algum acidente, ou algum te machucou, ou caiu, ou machucou alguém, é sinal de que teu sonho, olha como eles podem ser nossos amigos, seus sonhos, eles estão antecipando uma tendência no teu inconsciente que tu ignorou. Sim. E se ignora, o inconsciente não nos deixa em paz e pode ser que em algum momento ele nos faça enxergar isso através da ação. Pois é, isso me faz lembrar de uma situação, eu acho, agora você falando, eu me lembrei disso, pode ser até que era sonho, mas eu não encarei como sonho, eu encarei que eu estava dormindo, me acordei, sentei na cama e vi meu filho, lembrei do meu filho e ele está precisando de ajuda. E daí disseram, né, os outros da casa, não, deita, não foi nada. Não, ele está precisando de ajuda. Eu tinha certeza absoluta que ele estava precisando de ajuda. E ele estava. Saí, me vesti, fui para o pronto-socorro, fui caminhando até que achei ele. Ele estava precisando de ajuda. O que é isso? Eu estava sonhando? Ou simplesmente eu me conectei pelo fato, né, mãe, filho, né? Eu não tenho uma resposta clara para essa tua pergunta, eu só tenho ilações, porque é uma pergunta que eu recebo bastante, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, a nossa mente humana, o cérebro humano, ele é subutilizado. Tu falou do filme Lucy, né, que mostra o quanto o cérebro humano ele pode ser desenvolvido. O mais gênio de todos, se usa 10% da capacidade cerebral, o gênio, um Freud, um Einstein, tá? Alguém assim, um Galileu, um Newton, uma gênia feminina, para não ficar tão masculino nas minhas situações aí, uma Joana d'Arc, alguém que realmente muda com as regras da sociedade, né? Não usa mais do que 10% da mente. Então, mas pode ser, eu não sei se tem uma ligação tua, ou se o teu inconsciente captou algo na conversa com o teu filho que na tua fala consciente não foi captado, que foi captado a nível inconsciente. E quando tu foi dormir, Lé, isso veio à tua mente. E aí apareceu no sonho. E tu não tinha enxergado quando tu estava conversando com ele. Porque muitas vezes acontece isso na nossa mente, né? Tu não foi surpreendido, às vezes, com um sonho de que tu não tinha pensado sobre aquilo quando estava vivendo aquela situação. E a situação, ela se repete no sonho, parecida com o que a gente viveu, com algumas alterações, que nos mostra coisas que a gente não tinha visto. Mas estavam lá, desde o início. Sim. Nossa, e tu acorda e diz, nossa, como é que eu não vi isso naquele momento? É tão bacana isso, né? Se dá conta. Por isso que eu gostei muito daquele filme, Lucy, que ela chega numa expansão, ela se... eu vou tender exatamente, e eu vou ter a tendência a buscar, né, compreensões mais nesse sentido, que fogem do extra-humano, que fogem do espiritual. Claro,
que depende muito da pessoa, se a pessoa gosta muito disso e tal. Eu tenho... já atendi muitos, já tive pacientes de todos os tipos, de todas as religiões, e gosto muito de atendê-los, né? Mas não acho necessário, nesse tipo de sonho que tu relatou, irmos necessariamente por um caminho mais de conexão espiritual entre tu e o teu filho, por exemplo. Sim, acho que na comunicação de vocês, inconscientemente algo foi comunicado para ti, que tu na hora não captou, mas que no teu sonho veio em forma de alerta. entendi. E aí fez tu acordar e resolver essa situação. Só para te dar um exemplo, vou dar um exemplo que ilustra isso, que também é de um filme. Eu gosto muito dos filmes que eles nos ilustram muitas coisas. É baseado num livro do Saramago, que é O Homem Duplicado. No Homem Duplicado, o personagem vê um filme e depois vai dormir. E aí ele sonha com uma cena do filme. E aí ele vê que na cena do filme um ator coadjuvante é ele, é o clone dele. E daí ele acorda. E daí ele vai rever o filme, para ver se aquilo que ele viu no sonho era mesmo o clone dele. E aí ele identifica, acha a cena e vê lá o clone dele. Quando ele viu o filme, ele não percebeu isso, mas o inconsciente dele percebeu. Olha só. Aí ele sonhou sobre isso, acordou e foi verificar para ver se era isso mesmo, e era. E aí o filme se desenvolve, todo o filme se desenrola a partir daí. O Denis Villeneuve, que é o diretor desse filme, é um gênio para pegar esses aspectos oníricos e colocar nos filmes. É um dos caras que mais usa isso. E ele pegou esse elemento muito interessante. O que os sonhos nos revelam, que passou pela frente, estava na nossa cara, e a gente não viu enquanto estava acordado. É verdade, acontece isso às vezes. Quero ver se aqui no YouTube tem alguma pergunta, senão vou passar para o do Ricardo e a gente já vai encerrar, porque o doutor Leonardo tem compromissos às 16h30. Aqui, o Ricardo. Uma pessoa exposta à televisão e filmes em preto e branco podem ter sonhos monocromáticos ou é relativo? É relativo, apesar de, como a gente já falou antes, né, Ricardo, a maioria de nós não presta atenção nas cores no sonho. Poucas pessoas trazem a questão da cor ser algo relevante. Então, é o que eu diria, assim. Não, pela televisão, certamente não produz sonhos em preto e branco, não. Pode ser a televisão só em preto e branco, tu pode ver só filme preto e branco antigo. Ou tirar a cor da televisão, não vai influenciar na cor dos teus sonhos, não. Viu só? Passamos aqui quase, estamos com 6 minutos para o encerramento. E que legal esse bate-papo, ele mesmo nesse clima aí com a Beatriz no hospital, né? Participaram bastante, a gente conseguiu fazer uma live bem viva, né? Cheia de temas polêmicos, né? Tu me deixou numa saia justa, mas eu não fugi delas e falei o que os estavam mostrando, né? Por isso a importância desses amigos e amigas da Rádio Manaus. O que a Beatriz Fagundes soube agregar, né? As pessoas são muito unidas, né? E elas estão sabendo que nós estamos fazendo os programas, né? Com aperto no coração, né? Então, eles estão ali. Inclusive, eu pedi, né, no início do programa, estejam comigo. Hoje eu preciso mais de vocês do que nunca. Ainda mais porque hoje, nas terças-feiras, eu estou sozinha, né? A segunda e quarta-feira em diante, né, a Vera Lúcia está comigo, mas nas terças eu sempre estou sozinha. Então, para tu veres, né, isso é muito importante, né, o que a Beatriz conseguiu fazer nessa rádio, né, e ela está lá e a gente continua aqui. Vamos encerrar o programa enviando bastante energia para o físico da Beatriz reagir contra este vírus, né, terrível, que nós estamos aqui cada vez mais próximo de nós. Está pertinho de nós. Tá?
E temos que ter todo cuidado, porque pelo alastramento do vírus, o vírus está no botão do elevador, está na maçaneta da porta, está na porta lá de baixo do prédio, certo? Está na chave que você deixou encostado no balcão quando foi na mercearia, e assim é, no cartão de crédito que você botou na máquina para fazer o pagamento na padaria, e assim é, a gente tem que ter cuidado, inclusive com as máscaras. Amanhã nós vamos ter uma professora de biossegurança aqui da Faculdade Católica, da faculdade não, da Universidade, não é católica, de saúde, Ciências e Saúde de Porto Alegre, era católica antes. Antiga fundação. A Melissa é professora e vai conversar conosco sobre máscaras para a Covid, as mais eficazes, e biossegurança em relação a esse vírus. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigada, né? A segunda etapa da nossa interpretação de sonhos deu bastante, né? As pessoas sonham, né? Sonhos bem interessantes e eróticos que a gente teve por aqui hoje. Eu gosto muito desses temas. Sempre que quiser, Léa, eu espero que as famílias não tenham brigado em casa, né? Mas sempre que quiser, eu estou disponível para conversar contigo sobre esse assunto. Eu só queria deixar até para as pessoas, se tiverem interesse, ontem, né, foi publicado lá no nosso canal do Consultório dos Sonhos uma live com a Débora Coelho e uma das alunas da mentoria do Consultório dos Sonhos, que a gente está ajudando colegas a ter o consultório cheio até 6 meses interpretando os sonhos dos clientes, e uma das nossas mentorandas fez uma live ontem com a Débora Coelho sobre sonhos em pessoas ansiosas. Então, se você está interessado em saber como é que pessoas ansiosas, que tipos de sonhos elas têm, o que elas sonham, confere lá no nosso canal do Facebook e do YouTube, que tem a live lá disponível para você. Se olhar no Instagram também tem. Tá bom? Obrigado pelo convite, Léa. Sempre que quiser, eu estarei disponível, e franca recuperação aí para Beatriz. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Um bom final de tarde para você. Tá? Um abraço. Tchau, tchau. Semana. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão.